Fala galera, aqui quem fala é o Lucas Lorde, estamos começando mais um programa do Pense Comigo e hoje é um programa diferente, hoje vamos fazer aqui uma tabelinha, eu, Lucas Lorde e o Araújo, vamos conversar aqui sobre literatura, vamos conversar aqui sobre o livro dele, o próximo livro a ser lançado que é Um Brinde ao Nada, vamos conversar também sobre outros livros dele, O Ódio Solto no Pasto, Linha de Frente, vamos ter uma conversa aqui muito especial de literatura, falar sobre a vida, falar sobre tudo o que é importante. Né, Araújo? Como você está se sentindo hoje? Bem, como sempre, melhor ainda daqui a pouco, porque na vibe da conversa a gente vai encontrando significados e coisas para dizer que às vezes a gente antecipadamente nem pensou. Sim, E aí uma coisa vai, a conversa, a palavra, uma palavra inspira a outra, entendeu? Então, é assim que a gente vai seguindo. sim. E aproveitando também quem está assistindo, para seguir as redes sociais do Pense Comigo, as redes sociais do Estúdio 48, o YouTube, se inscreve lá. É muito importante se inscrever e seguir no Instagram, porque eu vejo assim muitas pessoas que chega no Instagram lá no post, comenta, curte também, compartilha, mas só que não segue o Instagram, não se inscreve no YouTube. É muito importante você seguir o Instagram, se inscrever no YouTube. Pode chegar, a porta está aberta, a casa está com a porta aberta, pode entrar. Aqui a gente tem café, aqui a gente oferece muito entretenimento. Por falar em café, eu queria agradecer o Leandro aí pela nova contratação do Estúdio 48, a máquina de café. Porque aqui a gente está evoluindo o estúdio. Então, eu queria agradecer o Leandro aí. A máquina de café, você tomou café lá na máquina, Araújo? Tomei um café maravilhoso e é bom porque o café desperta a gente, né? Sim. Dá Não, e o aquela, café se tem você vários. tiver com um pouco de sono, ajuda a driblar o sono e entrar no equilíbrio mental legal. Sim, o café tem vários sabores lá, é muito bom. E também aqui a gente vai falar sobre Um Brinde ao Nada, o seu novo livro que vai ser lançado. Quando que vai ser lançado, Araújo? Olha, nesse momento da gravação, o arquivo de Um Brinde ao Nada está sendo, neste dia, enviado à gráfica. Agora é só o tempo da gráfica. Eu acredito que mais ou menos um mês. Então, eu devo ter o livro impresso em mãos, acredito que em junho. Em junho. Em junho. Decorrem aí 30 dias. E após eu ter a garantia, a definição do livro, de receber o livro impresso, aí eu programo o lançamento. Porque é melhor você ter essa garantia, o livro impresso primeiro para definir o lançamento, do que ficar naquela dependência, programa a data e não receber o livro ainda. É difícil, é um Sim. risco, né? Sim. Então, eu, Araújo, que vamos fazer essa tabelinha aqui. Ele vai fazer pergunta para mim, eu fazer pergunta para ele. E assim, é bom essa tabelinha entre os apresentadores, porque é que nem, vamos supor, pega o Ronaldo e o Rivaldo na Copa 2002. Tiveram essa conversa, tiveram essa tabelinha, pegar o Bebeto e Romário, pegar o Van Basten e o Gulitão na Eurocopa de 88, pegar Eisenhower e Pato, entendeu? Então é sempre bom essa conversa das duplas. E aproveitar aqui também e perguntar para o Araújo. Araújo, está muito ansioso pro lançamento do Não Me Deu Nada. Como que você tá, essa ansiedade aí, tá? Como que tá? É uma ansiedade de nascimento. Todo nascimento, antes, você fica com uma ansiedade, porque é um produto importante, marcante na sua vida, na sua carreira literária, no meu caso, e você fica na expectativa de como ele será recebido. É diferente de você comprar um produto que vai fazer parte apenas de você, do seu, da sua vibe individual, entendeu? Você está programando o lançamento de um produto que é para o mercado, que é para as pessoas, que é para um monte de gente e de diferentes perfis. Então, você fica ansioso em duas etapas: por sair o produto em si e pela expectativa que ele pode atender. Você espero que ele atenda às expectativas. Não, tomara que ele seja bem recebido, é a minha expectativa. Então, essa ansiedade, ela é multiplicada. Sim. Eu vou pegar aqui o seu outro livro aqui, O Ódio Solto no Pasto, que é o livro que você lançou em 2022, né?
2022, 29 anos após ele ter sido concluído em 93. E uma curiosidade, assim, esse livro ele foi escrito em primeira mão, né? Depois foi datilografado, depois foi escrito no computador. Habitualmente, eu escrevo à mão, mesmo hoje. E principalmente antes, né? Eu nem tinha computador na época. Eu vim ter um computador tardiamente. Então, eu escrevia só à mão. E escrever à mão, ela tem esse modo de escrever tem vantagens, como a primeira que eu menciono é o fato de você parece que, sem a mediação da máquina, o texto está saindo de você mesmo, assim, é pela mão, entendeu? Uhum. Você não tem a mediação de nenhuma máquina, por mais que ela também traga vantagens, né? Principalmente em rapidez. Mas você parece, às vezes, que está psicografando. É uma psicografia de você mesmo, entendeu? Na verdade. É como, parece né? que você está recebendo uma força exterior, né? Que entra Exatamente. em você e começa então, a inspiração que baixa em você, ela é transmitida em forma de texto de um jeito melhor, parece que mais intenso. Então, isso, eu acredito que melhora o texto, melhora o produto. Sim. Queria falar uma coisa para você também, Araújo. Eu li esse livro aqui, O Ódio Solto no Pasto, e é uma história alucinante, tem muita coisa acontecendo, tem muitos personagens. E assim, falando um negócio para você, Araújo, não é que eu tô querendo comparar, é que assim, no quesito assim de muita coisa acontecendo, muitas histórias, muitos personagens, esse livro aqui, O Ódio Solto no Pasto, se parece muito com 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Você está dizendo. Assim, mas no quesito de muita coisa acontecendo. Lógico que não estou querendo comparar as obras, né? Não tem nem comparação. Mas assim, no quesito assim, de muita coisa acontecendo, muitos personagens. É parecido, inclusive, também eu assisti a série do 100 Anos de Solidão. Inclusive, recomendo, tá na Netflix, que lançou a primeira parte, vai ter uma segunda. Então lá, cada capítulo é muita coisa que acontece, muitos personagens que lá mostra assim, a árvore, como que é? Árvore, como que é genealógico? Como que é o nome? Árvore genealógica. Genealógica, dos personagens. Então, vai contando a vida assim, do filho, do avô, depois do bisavô, do neto. Então, nessa comparação, assim, que eu acho que o Ódio no Pasto é parecido, porque é muita coisa acontecendo, muitas histórias, muitos personagens. Então, é um livro, assim, que você não... ele acontece muita coisa e você não consegue ter o fôlego, assim, sabe? É alucinante. É um ritmo acelerado. É ritmo acelerado. Com muitos personagens, muitas histórias. Os personagens se cruzam, nem sempre de forma harmônica. Eles estão em conflito uns com os outros o tempo todo, mesmo nos afetos. Mesmo quem gosta, sim, você espera que a relação entre alguns personagens seja harmoniosa, afetiva. Mesmo nesses casos, acaba havendo choques. E por isso que dá gera esse ritmo. São muitos personagens, muitas histórias, muitos embates entre interesses, entre vontades, desejos, sonhos. E esses personagens se movimentam muito. Pode crer que, por exemplo, que o protagonista, o Ciro Vale, ele é um andarilho, ele está andando em deslocamento o tempo todo. Por mais que ele mora em uma cidade, a cidade fictícia de universo, ele está o tempo todo chegando e saindo de universo. É como se fosse uma espécie de cavaleiro andante moderno, entendeu? E cada andança cada deslocamento é uma aventura, é uma tensão e um risco diferente. O Ódio Solto no Pasto é um livro acelerado, eu diria, de trama, assim, eletrizante, se me permitem um autoelogio de uma obra minha. Não, mas é um livro incrível, tanto é que ganhou o prêmio Sorocaba de Literatura 2023. Isso é um selo de qualidade, um grande selo de qualidade. E eu li esse livro aqui, assim, e acontece tanta coisa, e não é um livro assim que tem... Porque tem livro assim que você lê, tem umas partes que é mais alucinante e outras partes que é um pouco de tédio. O seu livro não, é alucinante o livro inteiro. É do começo, do meio até o final.
O estilo segue um pouco aquela linha do folhetim. Você, a cada capítulo que termina, você fica com vontade de ler, você fica pressionado em si mesmo a ler a continuação, o capítulo seguinte, porque você quer saber o que vai acontecer. Eu penso no leitor, e o leitor merece um livro que desperte a atenção dele e que provoque, atenda aspectos como o do entretenimento, do conhecimento e também o de contato com uma linguagem boa, né? Um texto bom e que seja acelerado. Sim. E para fechar aqui o Ódio Solto no Pasto, onde ele está disponível hoje aqui em Sorocaba? Hoje ele está disponível na Livraria Nobel de Sorocaba, que fica na Avenida Barão de Tatuí, 867, e também está disponível no Largo São Bento 91, onde fica o Centro Cultural JF Studio. Entendi. E falar do Ódio, assim, que foi lançado em 2022, vocês tinham uma expectativa na época. Como você acha que tem como comparar a expectativa que você tinha quando você lançou o Ódio Solto no Pasto para essa expectativa que você está tendo agora para lançar um Brinde ao Nada? Você acha que tem alguma diferença? Você acha que naquela época você estava mais ansioso? Ou é a mesma coisa? Agora, vamos falar agora de um Brinde ao Nada. Você pode, assim, comparar o Ódio com o Brinde ao Nada? Como que se os livros têm alguma coisa em comum? Fala aí. É um livro, primeiro, a comparação entre um livro e outro. É um livro diferente, Um Brinde ao Nada, eu diria totalmente diferente, no conteúdo, na história e também no estilo narrativo. Um Brinde ao Nada é um estilo tradicional de narrativa. E, ao contrário, o Ódio Solto no Pasto é um estilo tradicional de narrativa. E Um Brinde ao Nada é um estilo inovador, é um estilo em que vozes contam uma história do ponto de vista de cada uma história impactante que parte de uma tragédia, é uma história em que mostra que existem pessoas preocupadas com a segurança em torno delas. E aí elas se blindam, cuidam de sistemas de segurança. E mal elas sabem, o perigo está dentro dela mesma. O perigo está dentro dela. E ela, em contrapartida, enquanto ela se blinda, ela cuida da segurança que parte do exterior para ela, que converge de fora para dentro, ela fica a guarda aberta com ela mesma. E é aí que os problemas acontecem, e acontecem de forma muito trágica. A partir desse acontecimento trágico, é desencadeada a ação que mostra vozes falando desse acontecimento, cada uma de acordo com seu ponto de vista, de acordo com seu olhar individual, que é divergente, cada um tem um olhar, e assim o leitor vai tendo um painel do que aconteceu, segundo os diferentes pontos de vista, e o leitor também acaba formando o seu ponto de vista num processo em que, de forma não pensada, mas esse efeito acaba acontecendo, o leitor também tem uma visão do que aconteceu, embora ela não seja escrita, porque essa visão é construída com base na visão dos personagens. É como se o leitor passasse a ser um coautor do livro, um coautor óbvio imaginário. Mas existe esse efeito que é um efeito, acredito que novo, legal e desafiante. Sim. Inclusive essa história, assim como eu faço parte da equipe de visão, eu já li a história. E eu acho assim muito boa essa história, assim, porque cada personagem conta seu ponto de vista. Então várias histórias dentro de uma história. E essa história do Um Brinde ao Nada foi inspirada assim num fato que aconteceu na
na vida real, assim, né? É um acontecimento da crônica policial brasileira de grande impacto, que envolveu muita gente, a imprensa toda, e eu participei da cobertura desse acontecimento como repórter, e isso causou um impacto em mim muito forte e causou assim sensações emocionais com as quais eu tinha dificuldade de lidar. Então, quando você tem uma dificuldade, geralmente isso acontece com os autores, e comigo também, óbvio. Você tem uma dificuldade, alguma coisa que te causa dor, sofrimento, e dor, sofrimento, principalmente. O que você faz? Você escreve. As dores, os sofrimentos, são fontes inspiradoras, fantásticas. Você escreve sem saber se isso vai ser uma solução, mas é como exorcizar fantasmas que estão dentro de você. E, às vezes, exorcizar demônios também. Esse foi um processo que gerou a escrita desse livro 2 anos depois desses acontecimentos. Sim. É aquilo que a turma fala, né? Às vezes a derrota ensina mais que a vitória. Às vezes a derrota é tão sofrida que às vezes se aprende mais com ela do que com a vitória, porque às vezes a vitória como que é o conforto, deixa você até de guarda aberta, né? Então às vezes deixa você acreditando que pode tudo, que não tem problema, que não sei o quê, e você pode acabar demonstrando suas fraquezas. Agora a derrota, ela ensina muito, inclusive para você, se você aprender com a derrota, para você não cometer ela lá na frente. E esse livro Um Brinde ao Nada, você demorou quanto tempo assim para escrever ele? Ele foi escrito à mão também? Foi direto no computador? Como que foi o processo de produção do Um Brinde ao Nada? Foi escrito à mão também. Sim. Como eu disse, eu escrevo habitualmente à mão. E eu escrevi ele bem rápido, ao contrário de O Ódio, que eu levei 2 anos para escrever, eu escrevi em menos de 1 ano, não lembro em quantos meses, em menos de 1 ano. Eu escrevi em 2005, estou publicando agora, 20 anos depois. Habitualmente, eu demoro a publicar, porque publicar nunca é fácil, é difícil, mas essa demora também, ela traz, se é possível encontrar um lado positivo numa demora para publicar um livro, é o tempo em que você vai amadurecendo, você vai fazendo revisões, de forma que, quando você resolve publicar, o texto está muito amadurecido, e é aquilo que você queria chegar. Você queria chegar àquele ponto em que você chegou quando você termina e acha que ele está pronto para publicação. Isso aconteceu com Um Brinde ao Nada. Agora, só um comentário sobre a derrota. A derrota, ela é, acima de tudo, humana. Ela é a melhor fonte de lição para a vida, de lições. Você extrai várias lições da derrota. E, com certeza, toda vitória tem uma série de derrotas anteriores. Você só aprende a caminhar e correr depois de cair quilômetros atrás. Cair e se levantar. Aí você essa é uma reflexão levanta, bem profunda. Ganha força. Sim, e com vai certeza. Embora. É assim que funciona. É uma condição humana, é uma condição existencial e você não consegue fugir dela. É assim que tem que ser. A diferença, às vezes, a derrota, que é acompanhada de outros sentimentos, como a tristeza, a dor, o desamparo, a sensação de desamparo, às vezes ela te abate a tal ponto, isso acontece com muitos indivíduos, que você não consegue se levantar. Você tem duas chances. Ou você fica caído, se lamentando, chorando, ou você se levanta, reúne o resto de forças que você tem, se levanta, ergue a cabeça e vai em frente. É fácil? Não, claro que não. Mas você não tem outra saída. Porque você só tem essas duas possibilidades.
Ninguém quer ficar caído chorando. Então você enxuga a lágrima, se levanta e vai. Ergue a cabeça e vai. Essa é uma reflexão bem profunda, até porque não adianta nada você ficar chorando, você ficar lamentando, que o problema não vai se resolver. Você tem que ir pra luta. Quantos exemplos na história, assim, de pessoas que saíram derrotadas e que, de alguma forma, assim, se levantaram e conseguiram conquistar aqueles objetivos. Tô lembrando de alguns exemplos aqui. Por exemplo, pegar no esporte, sabia que o Michael Jordan, ele foi cortado do time de basquete porque olha só que absurdo. O técnico falou que ele era fraco como jogador. Ó, o Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos. O próprio Einstein era considerado o professor um mau aluno. O Einstein. Pegar o Walt Disney, era considerado um cara sem criatividade pelos produtores lá, pelo chefe dele. Então teve vários casos assim de grandes personalidades que acabaram sofrendo grandes derrotas e eles poderiam ter ficado lá chorando, lamentando, mas não, de alguma forma eles se levantaram e mostraram o verdadeiro valor deles. E não só de personalidades, assim, na história, assim, mostrou assim, vários impérios que das cinzas, da derrota, se levantaram e conseguiram seu lugar ao sol. Então tem vários exemplos assim, em todas as eras, assim. Então o mais importante você sofreu uma derrota, eu sei que é difícil sofrer a derrota, ter que suportar a derrota, mas é aquilo lá. Se ficar reclamando, se ficar lamentando, não adianta. Tenta achar um caminho, tenta achar um outro jeito para tentar lá de novo e voltar a vencer. É isso que eu vejo, né, Araújo? Sim, porque e para fazer isso, você tem que encontrar em você não só forças, mas quais as habilidades que você pode explorar a seu favor e para te levar a um estágio como esse. No meu caso, por isso que eu digo, a literatura me salvou. O que me ajudou na vida toda foi a literatura. Claro, ancorada na educação. Eu sempre gostei de estudar muito. A escola, eu entrei aos 7 anos, foi para mim como uma janela para o mundo. Os professores, eu os via, os professores e as professoras eram meus mestres. Sim. Eu gostava muito dos professores, me relacionava muito bem com eles. Inclusive, Araújo, entrando nesse sentido aí que você está falando, a comunidade que você nasceu, uma comunidade humilde, né? Eu acho que assim, você ter nascido naquela comunidade e ter virado o que você virou hoje, um escritor, um leitor de várias obras de literatura, eu acho que é até um milagre. É muito raro acontecer, porque geralmente a pessoa que nasce numa comunidade humilde, o que a pessoa quer ser? Ou quer ser jogador de futebol, porque ela vê seus ídolos que também nasceram numa comunidade como elas e acabaram conseguindo a fama, conseguindo a parte financeira que a pessoa que nasce numa comunidade humilde tanto deseja, ou a pessoa vai querer ser outra coisa, ou acaba entrando no lado errado da força, né? Agora você foi contra tudo isso, e você tinha ainda várias coisas contras, né? Você não tinha uma inspiração quando você era criança para entrar para escrever, para ler, você não tinha uma inspiração dentro de casa, você não tinha livros dentro de casa, né? Então você não tinha essa motivação dentro de casa para você seguir esse caminho. E era tudo contra. E além disso, você falava para os seus pais que você lia, você queria ser leitor, você queria escrever, os seus pais não gostavam, né? Eles eram contra. Então você ter nascido nesse ambiente e ter se tornado um escritor, um leitor, que você é hoje, foi um milagre, né? Porque tudo era contra a você não seguir esse caminho e você acabou seguindo esse caminho, apesar de tudo, né? Acredito que foi uma conjunção de fatores. Foi dom, assim, eu sempre gostei muito de estudar, de ler, de escrever. Foi também vontade e foi teimosia também, porque realmente as correntes assim contrárias à minha dedicação ao estudo e à literatura eram contrárias, inclusive em casa. Porque quando você é muito pobre, e a nossa família era muito pobre, a urgência é você ganhar dinheiro com qualquer trabalho, mesmo que o mais precário que seja, mas tem que ter dinheiro para comer.
A urgência é comer. Era complicado, né? Que às vezes Então você querer escrever livro é uma coisa que está distante disso. Eu entendo que eu nem tinha incentivo, porque a condição da família não permitia isso. Você tinha que... hoje, você pode estar apertado para pagar algumas contas. No fim do mês, o seu rendimento não deu para pagar tudo, você tem que fazer algumas renúncias, não comprar isso, ou comprar aquilo para comprar outra coisa depois. Você adia uma viagem, mas naquele período da minha infância, a dificuldade, o desafio era o que comer no dia seguinte. Sim, e tem muitas histórias também, tipo, a pessoa que nasce nesse ambiente, tipo, é um bom aluno, vai lá, estuda tudo, daí mostra pra mãe e pro pai, ó, tirei uma nota boa, ó, passei de ano, ó, tirei 10 em matemática, 10 em português, ó, eu sou um dos melhores alunos da classe. Só que, como não é valorizado por conta dessas dificuldades, daí a mãe e os pais não ligam muito e quer que o filho trabalhe desde cedo, que já quer que dê o sustento em casa, já quer que ajude em casa, né? Na parte financeira, já quer que trabalhe. Então, eles dão muito mais valor ao trabalho do que à educação. Então, imagine que desmotivação para o filho chegar assim, mãe, tirando uma nota boa. Daí a mãe fala assim, mas e o sustento em casa? Você não vai trabalhar? Você não vai fazer isso? Não vai aquilo? Então, isso aconteceu com você também, né, Araújo? Você, assim, você está orgulhoso do seu desempenho na escola, mas você não ter esse reconhecimento na sua própria casa, né? Com seus pais, tudo, que queriam que você trabalhasse ao invés de ter uma boa educação, de ter uma nota boa na matéria. Eles queriam que você trabalhasse desde criança para ter o sustento, para prover em casa, né? Para ter uma parte financeira, tudo. Isso foi, assim, foi uma coisa bem ruim, né, Araújo? Você passou por isso já, né? Passei. Eu recordo que os meus pais ficavam satisfeitos com o meu desempenho escolar. Com minha mãe, ia em algumas reuniões na escola, ouvia elogios da professora a mim e ela ficava satisfeita. Sim. Mas essa satisfação não resolvia os problemas da família. Não eram questões que apontavam para o futuro. E a família vivia o dia a dia de urgências, que eram muito grandes em comparação com a capacidade que a gente tinha de atendê-las. Uhum. Então, quando eu fiz 12 anos, por exemplo, já comecei a ser cobrado para ir trabalhar e contribuir com a renda da família. Nossa, muito cedo, hein? Isso aconteceu. Tipo, em famílias assim, com 12 anos, você é para brincar. Uma criança com 12 anos é para brincar, para curtir a vida, não para trabalhar, né? Aos 13 anos, eu fui trabalhar com meu pai, fiquei com ele trabalhando até os 15 anos, era servente de poceiro e pedreiro, ele era poceiro e pedreiro. Foi uma fase, assim, eu estudava, eu nunca deixei de estudar, e isso foi importante para mim, mas era difícil, era complicado, não era fácil não. Até hoje eu não gosto do sol por conta de ficar puxando terra com um sarilho debaixo do sol quente, sol de verão, era muito sofrido. Até hoje eu não gosto do sol por causa disso. Sim. Não gosto do verão, eu gosto do frio. Frio... Mas era porque era sofrido, era como um castigo. Eu acho que assim, sol pra mim é só em praia. Acho que em ambiente urbano, assim, sol não dá. Porque eu me protegia com camisa de manga comprida, com chapéu largo, mas o calor era insuportável. Sim. E naquela época, não era uma época como hoje, eram loteamentos descampados que precisavam furar poço. E a gente ficava lá puxando terra e não tinha uma árvore para você ficar embaixo de uma sombra. Você ficava horas embaixo do sol. Então era difícil, era complicado. Nossa, era bem terrível mesmo. Agora, voltando para um brinde ao nada aqui, tô vendo a capa aqui, ó, um brinde ao nada. De onde você tirou a inspiração para esse título aqui? Veio assim, surgiu ou você se inspirou em alguma coisa? Como que veio? Como você criou esse título aqui, um brinde ao nada? Eu gosto desse título primeiro porque ele não entrega o que é a história. Segundo, porque primeiro, ninguém brinda ao nada. Todo mundo, quem brinda alguma coisa positiva. Sim. Você, brinda a uma comemoração, a uma vitória, a um aniversário, a uma alegria, a um triunfo momentâneo.
E o título propõe um brinde ao nada. É uma proposta ou é uma afirmação? Você fica com essa dúvida. Você fica com essa intriga também. É intrigante porque você quer saber a que é esse brinde, a que ele é destinado. Porque é um brinde às avessas. Uhum. Como se fosse um não brinde. E o título não entrega. E aí ele ficou melhor ainda na capa. A capa idealizada pelo editor José Carlos Finez, um competente editor, que também publicou Linha de Frente e Companheiros. Sim. Então, a capa com essa lua refletida no tabuleiro, ela também não indica o que é a história. Tipo, tem aquele ar de mistério e esse chão aqui é um tabuleiro de xadrez, né? Exatamente. Então, eu vi a história dessa capa aqui, Araújo. Inclusive é muito bonita, tipo a lua, é uma capa preta, né? Cara, essa capa aqui, ela mostra assim, um mistério, ela mostra... Cara, é muito bonita. E essa capa aqui ganhou... você fez tipo um concurso, né? Assim, você fez 5 capas, né? E essa capa aqui foi a vencedora, né? Assim, foi uma votação acirrada. Teve vários e vários votos, e essa capa aqui ganhou assim por 1 ou 2 votos, né? Foi bem disputado durante meses, assim, a turma votando, assim, eu vi lá no seu Instagram, a turma indo no post lá, votando, comentando, e assim, uma hora a turma falava, eu prefiro aquela capa, aquela outra, e essa capa aqui foi pra final, né? E na final essa capa ganhou, assim, por pouco, né? Foi essa história, não foi? Foi. Primeiro, a ideia surgiu do seguinte, o leitor, ele participa do livro, ele está incluído no livro quando ele está lendo. Por que não atrair o leitor também para o processo da edição do livro? Claro que, de forma imaginária, ele também está no processo de escrita. Ou seja, porque você escreve para você mesmo? Sim, mas com vista a destinar esse texto para outra e outras pessoas. Então o leitor ele faz parte de todo o processo de criação e distribuição do livro, com certeza. Então por que não trazê-lo diretamente para uma das etapas desse processo, que é a edição? E uma das definições mais marcantes da edição é a capa. Então, o José Carlos Finez apresentou 5 opções de capa e eu lancei nas redes sociais um desafio, que era um desafio para mim mesmo, para o público escolher a capa. Eu tinha uma preferência, uma tendência a escolher uma delas, mas lançar para o público, eu corri um risco. O público podia não eleger a capa para qual a capa que eu escolhia, que eu tinha uma tendência a aceitar melhor. E foi uma coisa diferente, né? Porque eu não lembro de ter um outro escritor que tenha feito isso, assim, feito uma votação para os leitores escolherem a capa. Eu não lembro de ter isso, não. Acho que se teve, eu não lembro. Ou, assim, é bem raro, né? Porque geralmente o escritor escolhe a capa a gosto dele e já era. Agora, assim, pegar umas capas e pedir para o leitor escolher qual capa, isso é bem diferente. Eu gostei dessa jogada de marketing. Não deixa de ser uma iniciativa ousada, porque Sim, você pode estar correndo risco com você mesmo. Você tem uma capa que você gosta mais, aí o público elege outra capa e aí, como é que você vai fazer? Você ficar torcendo, não, vota nessa, vota nessa, vota nessa. Foi difícil, foi complicado. Mas que bom que deu. Foi marcante, eu lembro até os números. Teve um momento em que eu anunciei, as capas, o primeiro e a segunda capa estavam empatadas, 39-39. Mas os votos continuaram vindo, e eu tinha que considerá-los, né? Só sei que ficou um total de 97 votos, 97 pessoas votaram. Essa capa aí obteve 44 votos, e a capa que ficou em segundo lugar obteve 40 votos. Aí o que eu fiz? O que o editor sugeriu e eu, obviamente, aceitei. Usar conceitos da capa que ficou em segundo lugar
na capa definitiva, vitoriosa, que foi essa aí, e o conceito da outra capa, usar na contracapa. Aqui existe outra... Aqui está a capa e a contracapa. Aqui está o resumo, né? Aqui tem uma... Está muito, muito suave aqui, mas tem uma taça aqui, tá vendo? Ah, entendi. Então, eu vejo que tem a taça era o elemento principal da capa que ficou em segundo lugar. Ah, tá. Você juntou as duas. Tem um elemento aqui da capa que ficou em segundo lugar. Assim eu estou também valorizando o que foi em segundo lugar. Os outros votos. Você pegou a capa que foi em segundo lugar, colocou elementos dela na capa que foi em primeiro. Exatamente. Eu vejo que tem umas frases aí também, mas... Assim, e que tem tudo a ver com o brinde. Ah, sim, tem tudo a ver. Brinde. Foi Olha, legal essa jogada da taça. Isso indica alguma coisa em relação ao brinde às avessas. Essas frases são frases do livro mesmo, colocadas como tira-gosto, vamos dizer assim. Sim. Que dá uma ideia do que é o clima do livro. Sim. E aqui está a sinopse. Pela sinopse, ela aponta mais pistas desvendando o mistério do livro. Ou seja, do título à capa, o livro mantém a ideia de mistério, de mistérios, que é uma das várias propostas da literatura e também que é um dos conceitos que compõem a condição humana. E você acha que o Brinde ao Nada é um livro assim mais pesado do que o Ódio Solto no Pasto, ou os dois têm o mesmo, assim, pesado no sentido assim de ser um livro forte, violento, ou não? É impactante. Impactante, tem um impacto. Você acha que as duas têm um impacto igual? Sim, certamente. O Ódio Solto no Pasto é um livro impactante, Um Brinde ao Nada também, assim como são outras obras minhas que serão publicadas aí nos anos vindouros eu tenho livros programados para edição até 2030. Ó, que legal. O ano que vem, inclusive... E essas obras você tem, já estão escritas? Já estão escritas. Escritas, concluídas, revisadas. São mais 2 romances e um volume de contos e um volume de crônicas. Ó, que legal, hein? Para o ano que vem, o que vai sair, o que está previsto, como eu mudei de editora, o Ódio Solto no Pasto vai ter um relançamento em 2026. Em 2026, uma segunda edição. Exatamente. Uma outra edição, com uma outra capa e outra forma de distribuição também. Sim. E também estará nas plataformas digitais. Assim como Um Brinde ao Nada também estará nas plataformas digitais também. Entendi. Então, pessoal, Um Brinde ao Nada, este ano, a previsão é de lançamento em junho, né? Você falou julho? Junho ou julho, ainda a definir. Porque, como eu disse, eu preciso ter o livro em mãos para programar o lançamento. Eu acho um risco você programar o lançamento sem ter o livro em mãos e depender do andamento da gráfica. Porque você não corre risco, né? Imagina chegar perto do lançamento e não tem um livro ainda. Aí você fica... Aí aquela ansiedade que você falou no começo, aí aquela ansiedade subiria a 1000, né? Aí... daí... Como é que você... ultrapassaria o limite. Como é que vai chegar a data que você programou para o lançamento e não recebeu o livro impresso ainda? Então, pessoal, o livro do Araújo, Um Brinde ao Nada, este ano vai sair. Vai ter a versão impressa e a versão online, né? Também. Exatamente. Vai ter a versão impressa e a versão online. E ano que vem vai ter a segunda edição, ano que vem, 2026, a segunda edição do Ódio Solto no Pasto, vai ter versão impressa também, né, a segunda edição, e online. Então, este ano, Um Brinde ao Nada, e ano que vem, o Ódio Solto no Pasto. E eu tô vendo aqui também, Araújo, aqui a gente, para fechar Um Brinde ao Nada, eu tô vendo aqui também os seus outros livros aqui, ó, tô vendo aqui até um calhamaço aqui, ó. Esse é o que você fala calhamaço, é aqueles livros que tem mais de 500 páginas, né? Exatamente, isso aí tem quase 500 páginas, mas aqui, já é um calhamaço. Linha de Frente conta a história dos trabalhadores do Sindicato dos Rodoviários Sorocaba e região. Fortes e preparados. Fortes e preparados, caiu o ódio. Fortes e preparados, o que você tem a dizer sobre esse livro, Araújo? É um livro que conta uma história de
crescimento, de resistência, de luta e de desafios vencidos e de direitos conquistados à custa de muita luta, perseverança, união, organização, mobilização de uma categoria com lideranças capazes de conduzir movimentos operários com competência e com capacidade de encontrar soluções em momentos difíceis, decisivos e de muita energia. É preciso ser muito valente para estar na vanguarda do movimento operário. O livro mostra isso. Conta uma história que também é a história da cidade de Sorocaba, conta a história dos rodoviários de Sorocaba e região, ao mesmo tempo conta a história dos transportes e, contando essa história, por isso que é a história da cidade também, porque os rodoviários sempre tiveram uma relação muito intensa com a cidade. Eu digo que... Por quê? E isso faz parte até do perfil da categoria. Eles se dialogam, se comunicam com todas as outras categorias. Uhum. Os rodoviários, os motoristas, os agentes de bordo, eles transportam pessoas de todas as outras categorias. Eles transportam professores, estudantes, donas de casa, pessoas que vão ao médico, transportam metalúrgicos. Então, eles transportam toda a população. Exatamente. Uhum. Eles transportam a cidade, transportam o estado de São Paulo e transportam o Brasil. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas tem que perceber. E o livro mostra isso. Ao mesmo tempo, esse livro ele também conta a história do movimento operário em Sorocaba e região, no Brasil e no mundo. Desde a Revolução Industrial, desde a Revolução Industrial na Europa, e mostrando como ela se expandiu, como chegou ao Brasil e como ela está conectada com a história do Brasil. Sim. Então esse livro aqui não conta só a história dos trabalhadores do transporte, conta também a história do movimento sindical, a história dos trabalhadores e no geral, e a história do Brasil também, né? Sim, porque os trabalhadores, muito dos trabalhadores que hoje estão lendo esse livro, muitos deles nasceram recentemente, nas décadas de 90, até nos anos 2000. Sim. Inclusive, eu acho que... E precisam conhecer a história do movimento operário que antecede ao presente. Precisam conhecer o passado remoto e o passado recente, para que eles compreendam o presente. Compreendendo o presente, também façam projeções para o futuro. E assim, aprendam que não basta você conquistar direitos. Então, por falar em conquista, eu li um pouco do livro. Só para completar, você tem que conquistar direitos, mantê-los e avançar na conquista de novos direitos, porque a economia ela é contínua, é permanente, ela não para. Então, se você cochila, você perde seus direitos. O duelo entre capital e trabalho é constante. Se você cochila, vacila e se desmobiliza, você acaba perdendo direitos. Isso ninguém quer, ninguém merece. Então você tem que estar atento. Atenção constante, mobilização permanente para que você consiga manter os direitos já conquistados e avançar em novas conquistas. Sim, com certeza. Inclusive, eu acho que esse livro aqui, Linha de Frente, deveria ser assim, um livro que todo trabalhador, não só do transporte, mas de todas as áreas, devia ler, porque para ele entender a história do movimento sindical, a história de conquista de direitos, né, Araújo? A história assim, de como que foi feita a luta.
Porque assim, eu dei uma olhada no livro aqui, eu li algumas páginas, e assim, os trabalhadores do transporte estão de parabéns. Vocês estão de parabéns, porque eles conquistaram muitas coisas. Eles conquistaram, assim, eu gosto assim de pegar umas analogias assim de guerra, sabe? Pegar, por exemplo, o Júlio César. Ele foi um general romano, considerado o grande conquistador do mundo antigo. O Júlio César teria inveja dos trabalhadores do transporte pelo tanto de conquista que eles fizeram. Então, vocês estão de parabéns, trabalhadores do transporte, pelas conquistas. O livro mostra isso, como eles começaram desde 1954, quando o sindicato foi fundado, as dificuldades existentes antes, quando não havia sindicato, e as dificuldades após também a fundação do sindicato, dificuldades perante as condições de luta serem difíceis na época e as condições do Brasil também serem difíceis. Depois veio uma ditadura que assim, engessou os sindicatos e depois vieram outros tempos e estamos em novos tempos. Todos difíceis, nunca foi fácil, mas apesar das dificuldades e em meio a elas, graças à mobilização dessa categoria que é diferenciada, a dos rodoviários, a dos trabalhadores dos transportes, graças a essa categoria, conquistas foram obtidas e houve um crescimento do sindicato em patrimônio, em benefícios aos trabalhadores e até ao ponto de conseguirem o maior piso, conquistarem o maior piso salarial do setor dos rodoviários no Brasil, ao ponto de hoje a categoria ser referência no movimento operário brasileiro e internacional também. Sim, são reconhecidas no Uma mundo inteiro. Uma menção que você colocou sobre esse livro, de que ele interessa às outras categorias também, isso está demonstrado realmente. Muita gente, inclusive pessoas que você não imaginaria que se interessariam por um livro assim segmentado, porque são de outra categoria, estão lendo também o Linha de Frente. E recentemente nós tivemos acesso a um resultado do livro, dos acessos que o livro obteve na versão digital, a versão em PDF, que está disponível no site linhadefrenteonline.com. Então, linhadefrenteonline.com. Olha, nós identificamos lá mais de 500 acessos, visitantes, 106 downloads, 306 visualizações. Nossa. Então, e distribuídas, a maioria no Brasil, mas também, eu lembro, 50 visualizações nos Estados Unidos, no Reino Unido, outras tantas. Em outros países também. Outros países. Na Turquia, linha de frente na França, exatamente. Linha de frente conquistando o mundo. França. Os trabalhadores do transporte. Na China. Então, na China, sendo reconhecidos no mundo inteiro. Em Singapura, outro país do sudoeste da China, da Ásia. Não, em Singapura, isso é incrível. no México. Sim. Então, a história do Linha de Frente sendo reconhecida no mundo, sendo vista por trabalhadores do mundo inteiro. Então, é o Linha de Frente circulando no Brasil e no mundo, também no formato em PDF, no site linhadefrenteonline.com. Você que ainda não encontrou, não tem a versão do livro impressa, pode ir nesse site, baixar lá, fazer download. E quando a pessoa faz download, veja o significado. Ela está fazendo download para ler tradicionalmente ou para fazer alguma pesquisa, individual ou em grupo. Veja o significado de 106 downloads feitos nessa versão digital. Isto até agora, e veja bem, de forma orgânica. Veja o significado. De forma orgânica, sem, como falar, aquele impulsionamento, né? Sem impulsionamento,
Então, os trabalhadores de transporte de Sorocaba e região estão de parabéns. Agora falando do Companheiros, que assim, o primeiro que você lançou foi o Companheiros, né? Companheiros, em 2012. Os livros estão aqui. Companheiros em 2012. Depois você Ódio lançou Solto o no Ódio em Pasto em 2022. E o Linha de Frente em 2024. 24. O Companheiros aqui conta a história dos metalúrgicos Sorocaba, né? Conta um pouco aí dos metalúrgicos, como que foi o processo, o que conta o livro. Segue na mesma linha do Linha de Frente, assim, conta a história dos trabalhadores dos metalúrgicos. Segue a mesma linha. Como que funcionou os metalúrgicos? Também é uma história de luta, de organização, de mobilização por direitos. E os personagens também são lideranças muito qualificadas, muito engajadas e de grande sabedoria na hora de conduzir movimentos de massa. E é um livro que também, assim como o Linha de Frente, traz perfis dessas lideranças, mostrando que elas são pessoas como nós e que tiveram o diferencial de serem movidas pela coragem, pela consciência de classe e pelo entendimento de que tem hora que você não tendo outro caminho, a saída é ter coragem. A vida exige coragem da gente. Sim, com certeza. Individualmente e também de uma massa de grupos de operários, de grupos de trabalhadores, se não de todos os trabalhadores. Sim. Porque a alternativa é complicada. E eu vi aqui também que tem até a apresentação do Lula, né? Tem. Uma apresentação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nossa, que legal. Ele era muito amigo do Wilson Fernando da Silva, o Bolinha. Era amigo pessoal mesmo. Uhum. E de um frequentar a casa do outro, amigo de famílias. Tanto que no dia em que o Bolinha morreu, ainda lembro desse dia, 8 de dezembro de 2008, o Lula interrompeu a agenda oficial que ele tinha em Brasília e veio aqui no velório, no Sindicato dos Metalúrgicos, se despedir do grande amigo dele, o Bolinha. Uhum. O Bolinha é um sindicalista que entrou para a história como inspiração de muitos sindicalistas. Ele vem daquela época de grande movimentação no ABC, entre o final dos anos 70 e 80 do século passado. Ele trabalhou lá no ABC e, quando encontrou dificuldades de encontrar trabalho lá, porque as lideranças, quando eram demitidas por suas atuações nas empresas e no movimento de massa, nos movimentos de massa, nas greves, por melhores salários e condições de trabalho, eles não encontravam mais emprego e migravam para outras regiões do estado e do Brasil. Uhum. Aí o Bolinha veio para Sorocaba, entrou, era uma liderança nata, uhum. E assumiu a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região e mudou, isso mudou a história dos metalúrgicos em Sorocaba. Sim. Então esses livros aqui foram muito marcantes para você, né, Araújo? Para a gente dar um fechamento aqui, falar rapidamente assim, sobre a Bienal, que eu lembro que a gente foi junto em 2022 e o ano passado, 2024. E é o seguinte, tem duas coisas assim que eu tenho que falar da Bienal, assim, de uma forma rápida. Uma coisa que me surpreendeu positivamente e outra nem tanto. Na Bienal, nas duas Bienal que eu fui, o que eu percebi é que tinha muito público jovem. Acho que até mais de 90%, assim, público assim, de adolescentes, de jovens, assim, que eu me surpreendi, porque eu achava que quem lia mais era pessoas mais velhas. Eu não imaginava que jovens iam gostar de livro, assim, tanto jovens, assim, e não querer ler tudo, assim, também. E outra coisa, assim, que eu vi, assim, de uma forma não tão boa, principalmente na Bienal 2022, que tinha dois livros lá brasileiros que eram o grande destaque, que era o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, e o livro Escravidão, do Laurentino Gomes.
Eu cheguei lá, a divulgação desses livros, assim, era absurda. Tinha um stand do Itamar Vieira, do Torturado, que era... Eu não tô lembrado qual editora, era... Qual que era mesmo? Todavia. Todavia. E tinha um stand do Escravidão, que era a Globo Livros, né? Então, Torturado, o stand inteiro da Todavia, só do Torturado. E da Globo Livros, assim, o stand quase que inteiro do Escravidão. Eu cheguei na entrada, assim, da Bienal, já tinha um puta banner do Escravidão. Então, só se falava do Laurentino Gomes, do Itamar Vieira Júnior, assim... Eles estão de parabéns, eles merecem o conhecimento, tudo. O livro deles, assim, é espetacular. Só que eu acho que, assim... É muita divulgação, assim, para apenas esses 2 livros. É como se fosse, assim, a divulgação para eles foi, tipo, 98% divulgação para eles e os outros 2% para os demais leitores, para os demais escritores. Então, acho que, assim, foi, assim, muito desproporcional. E isso dificulta a divulgação, assim, para quem não tem todo esse poder. O que você acha desse fator, Araújo? O que você acha, assim, dessa desproporcionalidade de divulgação desses 2 escritores, assim, mais populares com relação aos outros? E esse público da Bienal, assim, mais jovem, o que você acha disso? Primeiro, eu sou totalmente a favor da Bienal, tem que existir. O livro, assim como fazem com outros produtos, como automóvel, imóveis, móveis, lembro, máquinas agrícolas, tem que existir um encontro em que, assim como existem encontros que apresentam novidades e produtos e gente envolvida com esses produtos, é muito saudável que haja encontros de livros, de autores, de editoras e de pessoas que gostam de livros, que vivem ou apenas admiram livros, porque quem vive tem expectativas sobre uma Bienal, como eu tive e tenho. E outras que admiram, por exemplo, não leem, mas vão numa Bienal, quem sabe seja a porta de entrada para o mundo dos livros. Nós sempre tivemos dificuldade, e o Brasil sempre foi visto como um país de pessoas que não leem. Eu acho o contrário. Eu acho que leem sim, embora o problema é a desproporção em relação ao mercado, ao potencial que o Brasil tem e que não atinge, em proporção ao tamanho do Brasil, o Brasil lê muito, ou seja, o potencial de pessoas que leem é muito pequeno. Tá? Poderia ser muito maior. Isso é correto. O Brasil pega um continente, né? Exatamente. Então, nós tínhamos que ser um país de livros também, assim como somos um país do futebol, porque na mesma medida em que o futebol é uma indústria e todo mundo gosta, o livro também tem que alcançar esse patamar industrial, porque ele faz parte também do desenvolvimento de uma nação. Ele está umbilicalmente ligado ao processo educacional, o livro, de uma forma geral. Então, é necessário, mas para isso tem que existir políticas públicas que incentivem esse estado de coisas. E essas políticas, elas existem precariamente ou não existem. Então, é necessário. Agora, quanto à desproporção que você viu na Bienal, essa é uma desproporção existente em relação a outros segmentos de atividades e que acabam também refletindo no mercado editorial. Você citou uma desproporção entre livros, você não distinguiu, mas citou uma proporção de livros nacionais. Agora, essa desproporção é maior ainda, mais grotesca, mais gritante, se você levar em conta a literatura nacional com a literatura internacional. Um escritor estreante que escreve em língua inglesa e que mora em Nova York, ele tem muito mais espaço
na imprensa, na grande mídia tradicional, hegemônica, corporativa brasileira, do que um escritor estreante que seja brasileiro e que more em São Paulo, em Sorocaba, em qualquer cidade do Brasil. Infelizmente, né? Infelizmente. Por causa da língua universal, né? Inglês e espanhol também. É a nossa identidade de colonizados. Também é. A gente acha que o que é feito lá fora é melhor do que o que é feito aqui. A gente acha que... É aquela síndrome de vira-lata. Às vezes eu vejo umas booktube assim, falando... assim, elas falam de 20 livros. 19 livros é estrangeiro. E o outro livro é do autor brasileiro mais famoso. E onde vai se encaixar o resto? Não sou contra a literatura estrangeira, sou totalmente a favor. Inclusive, os escritores que... entre os escritores que eu mais gosto, estão os escritores estrangeiros, grandes clássicos, autores de obras. Mas, ao mesmo tempo em que as literaturas de outras línguas têm grandes obras e autores, nós aqui também temos, de Machado de Assis, a Guimarães Rosa, a Graciliano Ramos, a Raduan Nassar, a Milton Ratum, a Osman Lins, são grandes autores. Então, por que essa desproporção na divulgação, na leitura, na apreciação dos autores de língua estrangeira em comparação com os autores de língua portuguesa e brasileiros? Sim, com certeza. Isso tem que partir, como eu disse, de políticas públicas, mas de nós mesmos também. E eu, dentro da minha modesta possibilidade, faço isso tentando usar as redes sociais a meu favor, divulgando os meus livros, divulgando O Ódio Solto no Pasto, Um Brinde ao Nada, Companheiros, Linha de Frente, para fazer chegar ao conhecimento de você, que está nos ouvindo, que está nos prestigiando com a sua audiência, ao conhecimento de você, que eu sou escritor, que eu tenho esses livros e que eu gostaria que você os lesse. Existe uma pessoa que eu admiro muito, não vou citar o nome dela porque não tem autorização, ela é da música, é do rap, que eu gosto muito também. Ela disse o seguinte, essa pessoa, que quando a gente, os caminhos estão todos fechados, a gente não tem outra alternativa. A gente abre esses caminhos, no bom sentido, no sentido, eu estou fazendo uma metáfora, uma analogia, a gente abre os caminhos a machadada. É isso que eu faço. Pegar a espada, a foice, vai cortando o caminho, cortando Exatamente. o mato e vai tentando encontrar o caminho. O que eu falo a vida requer coragem da gente. Sim, com certeza. É uma frase, inclusive, do João Guimarães Rosa. O que a vida espera da gente, quer da gente, é coragem. Isso aí, grande Guimarães Rosa. Então, Araújo, nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Eu vou deixar para você fazer o fechamento, mas, cara, foi muito bom nossa tabelinha aqui, tabelinha dos apresentadores do Pense Comigo, Lucas Lorde, Araújo. Eu vou deixar aqui minhas considerações finais. Eu queria agradecer a sua audiência, agradecer a toda a equipe aqui do Estúdio 48, agradecer o Leandro pela contratação da máquina de café, que o estúdio aqui está evoluindo e vamos chegar longe. Agradecer o Pudim, agradecer você pela sua audiência e lembrar vocês a seguir as redes sociais do Pense Comigo, do Estúdio 48 e também seguir minhas redes aqui. Minhas redes é Lucas Lorde, Lucas com 2 S, Lorde com D e E no final. E seguir meu TikTok também, Lucas Lorde, que lá eu falo de Corinthians. E também tem um novo canal no YouTube chamado O Sofredor, que eu falo de Corinthians aqui também com o Araújo. É o Sofredor porque eu sou torcedor do Corinthians, eu vou sofrer mesmo. Inclusive eu tô com o meu exame de hemograma, é cardiograma. Tô com o meu cardiograma em dia. Eletrocardiograma. Eletrocardiograma em dia, porque torcer pro Corinthians Mas o Corinthians tá bom hoje, tá com o novo técnico, o Dorival, e vamos pra cima, ganhar brasileiro, ganhar Sul-Americana, Copa do Brasil, que agora eu tô confiante, agora a gente tem técnico. Tem que ter fé. Tem que ter fé. Então, obrigado a todos vocês, vou deixar o Araújo aqui fazer o fechamento. Muito obrigado e até o próximo Pense Comigo. Na minha despedida, eu gostaria que você você que está nos assistindo, desse atenção ao meu livro, Um Brinde ao Nada. Fique atento, eu vou divulgar nas minhas redes o lançamento, vai ter o acesso digital na Amazon também. E gostaria de
que você também me seguisse nas minhas redes sociais. Meu canal no YouTube é @escritoraraújo e o Instagram é escritor_Carlos Araújo. Siga, compartilhe, recomende e comente também. É muito bom os comentários, até mesmo as críticas, porque as críticas ajudam a gente a enxergar os erros e procurar corrigi-los e acertar, porque o objetivo do que a gente faz é para você. Muito obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Até a próxima.